como você falou do alcoólico, a pessoa está lá no fundo do poço, então ela entende que essa situação porque perdi o emprego, perdi a família, perdi os amigos, perdi o dinheiro todo, foi por causa da bebida. Então já é um passo. Aí ela aceitou, né? Então ela dá a direção. Não, quero ir nessa direção. Aí essa é a decisão dela. É difícil? É. Vai ter obstáculo? Muitos. Mas ela já definiu a direção que ela quer. Outros se entregam, né? Não quero nem saber. Mas a pessoa pensa. Então, pelo seu livre-arbítrio, ela pode fazer esse turning point aqui, e mudar o paradigma da vida. Também é um pouco por causa disso, nos dias de hoje é um pouco difícil, assim, a nível prático, a pessoa praticar algum tipo de yoga. É um bocado diferentes chamamentos, diferentes escolas e diferentes. Mas uma pessoa que quer transcender e renunciar, é um pouco complicado de ir para uma caverna nos Himalaias e isolar-se de tudo, porque nós temos que ter uma vida minimamente normal dentro da sociedade. Então, nesse aspecto, qual seria uma prática mais aconselhável? Como podemos fazer? O importante é desenvolver a consciência da necessidade de fazer alguma coisa para autoaperfeiçoamento. Isso faz com que a pessoa fique alerta e fica assim, e sempre aproveitando as oportunidades. Então ela vai começar a ser seletiva. Isso aqui que eu faço normalmente, isso aqui não está me colocando para baixo. Vai selecionando. Não, vou me dedicar mais a esse lado que é todo. Então, gradualmente, vai colocando na sua vida algumas práticas, porque tem um processo, tem uma prática. Né? Essa prática, por exemplo, do mantra, que chama japa, essa meditação do mantra, assim, isso daí é muito efetivo. Até a nível psicológico já tem assim, provas de que isso desenvolve, isso aumenta a produtividade da pessoa e muito. E principalmente se a pessoa faz isso bem cedinho pela manhã. Esse é um conselho que vale para todo mundo, né? A melhor coisa que tem, a melhor prática é essa. Dormir cedo e acordar cedo. Aí geralmente eu falo isso, a pessoa fala, é a coisa mais difícil da vida. Mas é assim, é mágico. Acordar cedo, fazer a meditação e tudo se preparar, nessa hora vem melhores pensamentos, tudo limpinho, tudo livre, se a memória não toca. Aí depois começa o dia, assim, aí é coisa prática, né? É uma situação prática da vida. Então, assim, na hora de se alimentar também, é muito importante. Recomendo dieta vegetariana. Já estou há 40 anos nisso aí. E nunca me debilitou. Pelo contrário. Sabe? Eu vejo meus amigos da minha idade, tudo, eu vejo todos ali. E a gente está fazendo o nosso trabalho, temos nosso projeto lá no Brasil, uma terra enorme lá, temos trabalhos rurais e a gente mete a mão na massa lá. Sabe? Mete a mão na massa, sabe? Então, assim, isso é aconselhável. Como no Bhagavad Gita fala-se,
capítulo 14, os 3 modos da natureza, as 3 qualidades da matéria, paixão, ignorância e bondade. Então, paixão é aquela coisa, né? A pessoa já é rica e quer ser mais rica, né? Aqueles empresários, né? Pô, já tem qualquer facilidade material, ou uma oportunidade de um negócio aí que vai conquistar agora o mercado das minas. Aí, só ansiedade, como diz no Bhagavad Gita, a pessoa só ganha ansiedade. Não tem nenhuma possibilidade de paz. Por outro lado, ignorância, né? A pessoa entra nas drogas, entra no álcool e tudo. A pessoa tem que ser empurrada. Não tem iniciativa nenhuma, não tem criatividade nenhuma. Não dá nem resultado. E o modo da bondade, sattva-guna. Aí é o equilíbrio. Aí hábitos puros, ambiente selecionado, associações selecionadas, cultivo de conhecimento espiritual, alimentação sátrica. Assim, tem que ver o que é isso. Sabe? E o que você ingere, o que você bota para dentro de si, sabe? Isso influi na consciência. E assim o ritmo de vida que você tem. Hoje em dia, somente nas cidades grandes, todo mundo estressado. Então, assim, a pessoa tem que moldar a sua vida para dar condição, para desenvolver uma consciência superior. Esse processo de plantio e colheita refere-se à alma, né? A gente já viu isso em várias escrituras, observando a Bíblia, podemos dizer, encontrado alguns assuntos nessa natureza. Agora, a minha questão é a seguinte: o que é que nós podemos fazer para trabalhar mais no sentido de não esquecer o que o Senhor está dizendo? Porque daqui a um bocadinho. Gravou ali, escreveu o livro. Depois ele pode dar a cópia ali. Porque é natural do ser humano esquecer das coisas, né? E daqui a pouco a gente vai esquecer. A gente sai daqui no meio da rua, passa um passarinho, qualquer coisa, conversamos agora distantinho, e daqui a um bocado fez a fumaça. Eu tenho que voltar aqui.